noite a todos. É um enorme prazer estar novamente com vocês às quintas-feiras. Meu nome é Luana, costumo tocar antes da palestra na harmonização e gostaria de pedir que nesse momento a gente tente aquietar um pouco o pensamento, né? Fechar os olhos, sintonizar com a espiritualidade maior para que possamos aproveitar e nos conectarmos com nós mesmos durante essa palestra. Um sentimento
Olá, boa noite, amigo, amiga, queridos. Nós estamos aqui nesta noite, a convite da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para realizar uma palestra sobre um tema que está no Evangelho de Lucas. E estamos aproveitando aí as mídias digitais para fazer esse trabalho, uma vez que a nossa presença física não está sendo possível. Então, para que nós não percamos a oportunidade de estarmos reunidos, estamos aqui usando a internet, que é um recurso tecnológico também, é uma obra de Deus, à disposição dos homens para esse tipo de momento, esse tipo de circunstância que estamos aqui inseridos. Mas nesse trabalho a alegria é enorme, porque vamos falar de um tema que tem a ver com fé, com oração, tem a ver com perseverança, persistência, tem a ver com muitas coisas úteis para esse momento presente. Aproveitando o ensejo para rogar ao Pai Celestial que nos conceda a paz desse instante e que nós possamos realizar este trabalho sob a égide dos Espíritos que nos iluminem o coração, que nos iluminam o coração e que nos trazem toda a paz. A cada um, que o coração esteja iluminado, a mente em alinhamento com este pensamento amoroso, em nome daqueles que sofrem, daqueles que padecem nesse instante em todo o planeta. Em nome dos países, em nome das circunstâncias sociais, em nome de todos os sofrimentos atuais e futuros pelos quais passa a humanidade, e que seja esta oportunidade para que nós façamos uma revisão de toda a vida em este planeta e assim possamos dar um passo largo para a nossa regeneração. Portanto, que o Pai Celestial esteja conosco e a espiritualidade que nos acompanha nos ajude no trabalho de hoje. O nosso tema, portanto, é o juiz iníquo e agradecemos mais uma vez aos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila do Face pela oportunidade de estarmos fazendo esse trabalho. Né? Muito bem. Então, a parábola do juiz iníquo é uma parábola que ela tem muitos nomes. Ela tem esse nome do juiz iníquo porque ela fala de um confronto entre duas grandezas, a iniquidade e a equidade. Né? Então, o que é isso aí? A iniquidade é justamente a falta de equilíbrio de igualdade. É alguém que em um determinado momento faz algo de um jeito para uma pessoa e em outro momento a mesma coisa para outra pessoa de um outro jeito, usando outros critérios, usando outros valores, usando outro grau de importância. E essa iniquidade, nesse caso especificamente, está na mão de um homem que não respeita nem a Deus e não respeita também aos homens. Por isso é uma parábola difícil, porque é uma parábola muito simples. É uma história cotidiana que é contada por Lucas e que a gente começa a ler e fica meio sem entender, até porque ela usa palavras muito fortes, conforme assim a gente vai ver. A história, para a gente não alongar bastante, é sobre uma mulher que é uma viúva. As viúvas do Evangelho são maravilhosas, né? A gente tem aquela nossa viúva do gasofilácio, a gente tem as viúvas que exortam a volta dos seus filhos, pedem a volta dos seus filhos e conseguem ter a volta dos seus filhos através dos seus atos de fé. Né? Então, são muitas mulheres importantes. Lembrando que a mulher naquele tempo era uma mulher que precisava muito da presença masculina e, nesse caso, especificamente, a viúva dava a entender que ela era desassistida desse suporte. Então, elas faziam por elas mesmas. Né? Nesse caso, especificamente, Lucas 18, capítulo 18, versículos de 1 a 8, nós vamos ver justamente essa mulher importunando um juiz iníquo, porque é um juiz que tinha uma causa, ela tinha uma causa na justiça, e esse juiz, que era o juiz da causa, não julgava adequadamente a ação da mulher.
levando ela a um prejuízo que incomodava muito a sua vida, prejudicava a sua vida. E essa mulher foi, então, usando dos seus mecanismos de persuasão, foi para cima do juiz e ameaçava esse juiz, insistia, persistia, até o dia que o juiz tomou aquela decisão de julgar a causa dela, não porque quisesse, mas porque foi importunado a tal ponto que disse: olha, eu vou julgar antes que essa mulher me bata no rosto, me dê, né, me agrida no rosto. Então, as interpretações do Evangelho, as interpretações do Novo Testamento de Lucas, às vezes não usam essa palavra. Mas o que está escrito no original, uma das interpretações do original, é que a mulher ameaçou bater no rosto do juiz. Imagina que situação. Que mulher, hein? Imagina você ter uma mulher dessa na porta lá da vara, né? Você está sentado lá, preparando o seu material, e daqui a pouco tem uma mulher gritando lá de fora, dizendo que vai agredir. O juiz, que é iníquo, o juiz que ele não teme ninguém, né? Ele é destemido, ele não está vinculado a nenhuma obra de lei. O fato dele não ser dependente de Deus, o fato dele não ser alguém que está vinculado a nenhuma necessidade de agradar nenhum outro homem, faz dele um ser autônomo e, nesse caso, a sua autonomia é no sentido de não praticar o bem, mas praticar atos de iniquidade. No caso aí da viúva, ele vai fazer algo que incomoda essa mulher bastante. Só que nesse momento, para que isso não aconteça, ele julga a causa dela. Então, qual é a moral da história? Ele julgou não porque ele queria julgar, mas ele julgou porque a mulher pediu demais. A mulher insistiu. E foi até quase as vias de fato para poder conseguir aquilo que era do seu direito, aquilo que era a sua bênção, aquilo que iria lhe trazer uma vantagem, ou pelo menos restabelecer o equilíbrio da sua vida. Só que, é claro, quando nós fazemos uma análise desse juiz, a gente pergunta o que juiz desse está fazendo dentro de uma passagem evangélica que fala a respeito da fé e da oração. Sobretudo quando o texto nos leva a fazer uma análise, e aí a gente tem que ter todo o cuidado do mundo de analisar isso aí, para não ficar botando coisa que não tem no texto. É o que está no texto. O que está no texto faz uma comparação dessa atitude do juiz com a suposta atitude de Deus. Aí diz, se esse juiz, que é iníquo, que trabalha com obras de iniquidade, que não respeita Deus, que não respeita ninguém, faz isso, ou seja, atende a alguém que lhe suplica insistentemente e persistentemente, imagina uma justiça de equidade. Imagina Deus, que é equânime de todas as suas variações e possibilidades. Deus é equânime. Você imagina como ele será capaz de fazer esta obra, né? Como ele será capaz de trabalhar desta maneira. Por esse motivo, a justiça é colocada aí dizendo o seguinte: uma obra iníqua traz um benefício para a mulher por insistência, uma obra equânime trará o benefício para o suplicante de uma forma mais simples, mais rápida, mais segura, porque é certo de que ele será atendido. Percebe aí onde é que está a história? A história é isso. O suplicante insistente conseguiu dobrar o juiz, que não era devoto, não era submetido, não estava submetido à força de ninguém, nem Deus, nem homem. Agora, esse mesmo suplicante, agora jogando a sua força numa justiça de equidade, que é a justiça divina, ele será atendido certamente. Aí está justamente o fecho, né? O fechamento dessa passagem. Mas aí há um complemento, que esse complemento, os estudiosos, aqueles que fazem análise desse texto, eles dizem o seguinte, que esse provavelmente foi um enxerto tardio, que quer dizer aquilo que foi colocado a posteriori dos textos originais, e que fala a respeito da chamada parúzia ou parousia em cima de uma proposta escatológica do final dos tempos que não se concretizou. Então, naquele momento em que esse texto aparece, provavelmente já se sabia que não estava mais sendo esperada a chamada volta do Cristo, a parúzia, ou parúzia,
pelo menos naquele momento presente, e que era preciso que as pessoas aguardassem com fé e não desistissem. Por esse motivo, ele coloca uma passagem complementar dizendo o seguinte: Deus, que é o justo, né, ouça o que diz esse juiz, né, que Deus vai atender, mas pode ser que demore um pouco, mas ele fará no menor tempo possível. Ou seja, quer dizer ali, não desespere. Por isso ele termina com uma pergunta, essa mesma passagem, dizendo: será, quando vier o Filho do Homem, haverá fé sobre a terra? Ou seja, será que as pessoas que estão depositando as suas moedas no gasofilácio, lá no recolhimento das ofertas divinas, será que essas pessoas que não vão ser atendidas dentro do seu tempo de expectativa, será que elas permanecerão na fé? Essa é a questão que está aí. Está vendo? Então, você tem a necessidade da oração, a necessidade da persistência, a necessidade da insistência, na certeza de que haverá um atendimento divino, mesmo que além um pouco da expectativa que nos foi dada, ou pelo menos que nós criamos em relação à satisfação daquela necessidade que estava ali sendo atendida. Percebe? Então, é por isso que esse texto, ele é um texto que dá trabalho um pouco da gente. Não dá para fazer Fs e Rs com ele. Não dá para a gente ficar brincando com ele. Ele é isso. Ele está realmente dessa forma. E a gente tem que entender que ele é muito completo quando ele se coloca nessa finalidade, que é chamar as pessoas para não desistir, persistir muito em uma ação de oração e sabendo que a justiça que está sendo colocada aí agora não é igual à justiça dos homens. Aqui na Terra, a justiça dos homens, a gente sabe que ela é cheia de falhas. Pessoas fazem julgamentos subjetivos, pessoas que valoram os outros pela casca, pelas externalidades, pela quantidade de dinheiro, de poder, não é que tem. A gente vive sobre esse manto de uma justiça supostamente isenta, mas muito passional e muito voluntariosa em determinados momentos para tendências específicas, e a partir daí a gente vê como é diferente quando comparamos com uma justiça que é absolutamente perfeita e que não está submetida ao tacão de nenhum interesse aqui da Terra, que é a justiça de Deus. Essa é a que nos guia. Essa ideia de Lucas é tão forte que ele, antes, aí, em capítulo 11, versículos de 5 a 8, lá quando ele vai falar sobre o Pai Nosso, sobre a oração, ele vai trazer uma outra história que é de mesmo teor, que é a chamada do amigo inoportuno, ou amigo importuno. Um amigo que importuna, um amigo que chateia, ou um amigo que chega na hora que não é para chegar. Esse caso especificamente aí do amigo que chega na hora, a passagem é a seguinte: o sujeito está no seu quarto com seu filho, ou seus 2 filhos, deitado na cama, e ele já está acomodado. Vamos colocar uma hora aqui, porque o texto não fala da hora, mas diz uma hora alta da noite, meia-noite, por exemplo. O sujeito está lá deitado para dormir, com os seus filhos. De repente, bate na porta um amigo seu, dizendo: amigo, acabei de receber agora um viajante que veio da estrada, e esse amigo que acabou de chegar está com fome. E eu não tenho o que lhe dar de comer. Não tenho o que lhe dar de comer. Eu preciso que você me arranje 3 pães para eu dar a ele de comer. O amigo está deitado e diz assim: não me incomode. Não me incomode. Eu já estou deitado com os meus filhos e não vou me levantar para lhe atender. Observe, é amigo, mas na hora que não dá, né, gente? Chegar meia-noite, você já está deitado lá, de pijama e tal. Chega um cara pedindo 3 pães porque chegou uma visita na casa dele e ele não tinha o que dá de comer, né? É engraçado isso. Olha que passagem em Lucas, 2 histórias bem pitorescas, né? Só que diz assim: ele vai atender este homem não pelo fato dele ser seu amigo, mas vai atender pela insistência. De novo, a mesma coisa, tá certo? É um reforço do texto. O texto é igual. Só mudam os personagens, muda o contexto, muda a história, mas o fundo é o mesmo. A persistência, ela vai gerar um atendimento da súplica daquele que faz a sua
o seu pedido, que faz a sua prerrogativa. Bom, então, o que fizeram esses personagens? Desculpe. Isso é importante porque lá em Mateus, e Lucas também traz esse texto, esse mesmo texto, existe uma tríade muito importante na análise desse texto evangélico, que é a tríade das chamadas três forças da ação, que envolve mudança de vida, que envolve uma transformação, que envolve a conquista de qualquer ideal ou coisa em nossas vidas. Este texto está em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, é onde ele está mais bonitinho, mais bem escrito, que ele fala pedir, procurar e bater. Quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abre. Essas três forças ou ações de obtenção de uma graça, nós poderíamos dizer que elas estão envolvidas no processo da transformação ou da obtenção de qualquer situação que seja aquela que nós estamos colocando em uma oração como um título a título de um pedido. Quando nós fazemos um pedido, nós esperamos a resolução, mas o Evangelho já nos ensinou que não é bem assim. Talvez essa tenha sido a crença tradicional, que nos exorta a pensar que se nós formos fiéis, devotados, se nós tivermos uma ação devotada junto àquela entidade especificamente, nós haveremos de conseguir qualquer coisa, mesmo que a gente não faça absolutamente nada. Mesmo que a gente fique paradinho, mesmo que a gente não se movimente muito, a gente vai, não é, conseguir os nossos objetivos de forma absolutamente tranquila. Então, observe que, nesse caso especificamente, nós temos três movimentos. O primeiro é um movimento de vontade. Qualquer ação móvel do ser humano nasce de uma vontade. Você vai se levantar de uma cama, você tem que ter a vontade de se levantar. Se você não tiver vontade, você não levanta. Se você quiser beber uma água, você tem que ter a vontade de beber água para você dirigir. Você pode dizer assim, mas eu não tive vontade de beber água naquele momento. Mas você teve vontade de contrariar o seu desejo de não ter vontade. Porque a vontade é que leva você aí ao foco direcionador da ação. O foco direcionador da ação, que lhe leva àquele lugar. É por isso que é importante que todo o entendimento de um pedido, a gente saiba que está baseado em um querer. Jesus dizia, diga-me onde está o seu tesouro e eu direi onde está o seu coração. Ore exatamente o que você pede. A qualidade do seu pedido tem a ver com a qualidade dos tesouros internos que você armazena dentro da sua alma. Se de repente você vai pedir para alguém se estribuchar na vida, alguém se dá mal na vida, olha a qualidade do seu coração. Se você pede que alguém, de repente, algo para alguém não dê certo, porque esse alguém te magoou, olha a qualidade que está no seu coração. Então é preciso ter cuidado com as coisas que a gente pede, mas o primeiro móvel da obtenção de alguma coisa é o querer. É o querer. O segundo não é necessariamente, e aí o querer vem do pedir. O pedir é esse que está na oração. Mas nos ensina o Cristo que nós temos dois outros movimentos. O segundo movimento é o buscar. O que é o buscar? O buscar é a ferramenta, é o método, é a maneira, é a estratégia, é o como. O buscar não é mais o que, porque o que já foi definido. Agora é um como planejado. Nós temos que saber o que eu tenho que fazer para obter aquilo que foi o objeto do meu desejo. Pedir o desejo, agora eu vou procurar as formas de realizar o meu desejo. E aí vem um terceiro movimento, que é o movimento de bater. Esse é o mais importante, porque aí agora é o fazer. Nada vai cair do céu se eu não me mexer, se eu não fizer. Eu quero alguma coisa, eu desejo alguma coisa, eu suplico alguma coisa, eu preciso primeiro querer esta coisa que eu já quero, né? Eu
vou pedir por isso, obviamente, vou procurar os métodos para fazer e vou fazer. Eu quero ser médico, vamos supor. O sujeito quer ser médico. Aí o que ele faz? Ele quer ser médico, faz uma oração pedindo a Deus para que ele possa ser médico, para que ele possa um dia conseguir passar no vestibular de medicina, cursar uma faculdade, se formar, não é? Fazer isso de uma forma mais intensa, rápida, para que a sua vida se modifique. Então ele vai precisar saber, primeiro, quais são as minhas habilidades cognitivas ou de conhecimento. Eu tenho conhecimento suficiente para fazer uma prova, para entrar nas faculdades que vão me levar ao curso de medicina? Eu consigo obter essa formação, esse ensinamento? Eu consigo fazer isso? Essa é uma questão que eu tenho que estabelecer. Uma vez equalizado o plano do meu trabalho, eu agora tenho uma terceira etapa, que é bater. O bater é o fazer. Então agora eu vou sentar na cadeira, vou estudar, vou me dedicar, vou me aprimorar no conhecimento, no estudo, vou fazer isso de forma intensa, porque quando eu faço isso, eu obtenho um resultado. Quem procura o método, quem faz isso de maneira intensa, focada no objetivo, etc., consegue, e quem se esforça, obtém. Não existe nada caído do céu, literalmente. O que existe é um trabalho de você ter uma assistência para que essas duas outras etapas sejam conseguidas dentro do seu merecimento, dentro do direcionamento da sua missão de vida e, claro, contando com o apoio desses amigos que fazem essa ajuda constante aí nas nossas existências. São os amigos que nos orientam nos nossos trabalhos do dia a dia. Percebe como os dois personagens, tanto a viúva quanto o rapaz, eles fizeram a mesma coisa? Olha se não é verdade. A mulher pediu para ser atendida. E ela descobriu uma forma de fazer isso, que era ser persistente. E ela fez isso de uma maneira persistente e tal, executou a sua persistência até que conseguiu atingir o seu objetivo. A mesma coisa acontece com o rapaz que foi pedir os pães à noite. Ele tinha uma situação na sua casa, pediu para ser atendido e veio uma ideia. Vá lá na casa do fulano, já é o como. Aí já é o procurar a forma de atender. Uma das formas foi ir na casa do amigo pedir os pães. Foi na casa do amigo, pediu os pães e, obviamente, saiu de lá com os 3 pães para alimentar o seu amigo que havia chegado da estrada. Mas para fazer isso, todos os dois bateram. Um bateu na porta e o outro ameaçou bater no rosto do juiz. Bater está ali como uma figura metafórica, claro, uma figura de imagem que representa o esforço do indivíduo para conseguir aquilo que quer. Mas existe algo mais aí nessa história que a gente precisa compreender. Bom, primeiro, há um princípio filosófico muito importante, interessante, que trata a respeito da relação entre o conteúdo e o vaso que recebe. Não é? Então diz assim, no caso o recipiente, a qualidade do recipiente, do recebido, a qualidade do recebido está em proporção direta com a qualidade do recipiente. Essa é uma máxima filosófica que diz o seguinte: a qualidade do que eu vou receber tem a ver com a qualidade do vaso que eu utilizo para receber. Olhe que isso está dentro de uma lógica precisa. E o Evangelho já traz isso, quando Jesus diz assim: eu não vim trazer vinho bom para colocar em vaso sujo. Eu não vim trazer pano bom para fazer remendo em pano podre. Eu não vim trazer remendo bom para pano podre. Então, essas duas ideias ou figuras representam exatamente isso. A qualidade do recebido está em proporção direta com a qualidade do recipiente. E outra situação que é derivada disso aí é a quantidade do recebido tem a ver com o volume ou a capacidade do recipiente. Então, se eu tenho um vasozinho de 1 litro de água, não adianta querer pegar 2. Eu vou para a fonte, vou ter que pegar um, depois voltar outro. Não é como diz a história do caminhãozinho. Eu tenho que saber que eu tenho um caminhão pequeno para carregar aquela areia toda que está ali na minha frente. Então, essa situação é uma situação que precisa mudar. Quando Joana de Ângeles se refere a nós, diz: nós somos o ápice
do ponto de vista sociopsicológico da sociedade, da humanidade, da Terra. O homem, do ponto de vista da criação dos seres da Terra, ele é o ápice, porque ele tem potências, capacidades que podem ser desenvolvidas, capacidades maravilhosas que podem ser desenvolvidas, e essas capacidades que podem ser desenvolvidas ainda não estão em sua devida atualização, elas ainda estão muito em potência. Ou seja, embora nós sejamos capazes de, ainda não somos aquelas criaturas, figuras que conseguimos fazer o que nós somos capazes, ou pelo menos estamos ali à disposição de fazer. Então existe um exercício que é um exercício de extensão das fronteiras do eu para que o eu possa ser capaz de estar em consonância com as vibrações daquilo que nós estamos necessitando. Quando eu peço a Deus, eu estou pedindo energias divinas que estejam sintonizadas com todos os átomos, todas as moléculas do meu corpo. Eu estou pedindo que Deus esteja vibrando em mim. E para que isso aconteça, eu preciso realmente estar preparado. O meu recipiente tem que estar preparado para tamanho recebido. Porque se eu tiver apequenado no vasinho, essa energia grandiosa que eu preciso recolher do universo, ela não vai chegar para mim. Né? Essa quantidade de energia que eu necessito para executar a minha obra, essa quantidade de força, de luz que eu preciso para executar a minha obra, eu não vou receber, pelo menos não vai caber em mim, porque minha cabeça está tão dispersa, eu estou tão assim desconectado, eu estou tão cheio de agendas ocultas que eu não vou conseguir realmente fazer um trabalho decente com essa energia que chega no meu corpinho pequeno, apequenado no meu recipiente pequenininho. Então essa situação, que é uma situação assim bem comum entre nós, então é preciso que a gente se prepare para o processo da oração. E aí vem justamente essa persistência. Não vamos esquecer nunca daquela pergunta final que está em Lucas. Será que quando voltar, ou seja, quando ele voltar, ele vai encontrar a fé sobre a terra? Será que nós vamos compreender que enquanto nós não nos abrirmos para as energias divinas, provavelmente nós vamos ter uma demora no julgamento das nossas ações? Será que a gente não vai entender isso? Olha, pensa só na reencarnação. Quantas não são aquelas reencarnações que a pessoa, de forma reiterada, repete os erros sistematicamente? Em reencarnação, encarnação após encarnação, a pessoa vai repetindo os mesmos erros. Cai em circunstâncias, em armadilhas, e essas armadilhas vão levando o sujeito aos condicionamentos que ele tem no seu atavismo mental, e ele vai, então, entrando nessa história até o momento em que ele repete exatamente a mesma história como antigamente, repetindo e jogando fora uma oportunidade de uma encarnação brilhante que ele podia já aliviar um pouco a sua carga, se libertar um pouco dessas pedras fazendo isso. Não estou jogando aqui nenhum tipo de maldição em ninguém, apenas dizer que isso é uma coisa da natureza lógica. Se eu recebo uma oportunidade de refazer e repito os erros do passado, vou colher as mesmas frutas posteriormente daquilo que eu já estou colhendo hoje. Se eu tenho um problema hoje por conta de uma plantação passada e continuo expandindo a plantação que eu tenho dessa fruta azeda que eu estou comendo, obviamente que isso no futuro vai me trazer os mesmos problemas que eu estou tendo agora. Então, essa situação de estar me preparando, estar me modificando, é um chamamento da persistência. Por isso é que eu não posso desistir dessa conexão com Deus. Porque no momento que eu fizer quebrar esse elo que me conecta com Deus, eu obviamente vou ter a dificuldade do mundo para compreender todas essas coisas que estão aí soltas, ou pelo menos apresentadas no texto, e que eu não consegui ainda executar porque eu estou muito preso às minhas viciações, aos meus atavismos, àquilo que de certa forma me impede de ser uma pessoa que eu gostaria de ser. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz, num capítulo especial, uma análise profunda sobre a situação do homem no mundo, e alguns espíritos dão uma contribuição. Nesse caso, especificamente, é um espírito protetor que dá essa mensagem chamada O Homem no Mundo. Olha só o que nos diz Allan Kardec nesse capítulo 17 do Homem no Mundo. Ele diz: elevai o vosso espírito
aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Isso é tão importante que nós temos que pensar nessas palavras e nós temos que administrar essas palavras na nossa cabeça. Eleva o vosso espírito àqueles a quem chamais. Então, nós fazemos uma oração e fazemos a oração, por exemplo, para uma entidade espiritual grandiosa, Dr. Bezerra, por exemplo. A gente pede, Dr. Bezerra, me ajude, mas para que essa conexão a gente tenha ela, a gente precisa estar em sintonia com ele. Se essa viúva fosse para o Polo Norte e de lá, no meio lá do Polo Norte, ela ficasse gritando para o juiz que está lá no Oriente Médio, ele não ia ouvir, não ia se tocar e a coisa não ia, talvez, se mexer. Para que houvesse a influência dela, ela precisou entrar em sintonia com ele, falar uma língua que ele entendia, no nível que passava a mensagem que ela queria passar, da persistência, da insistência, da sua preocupação com a resolução da sua demanda. Tudo isso aí a viúva estava em consonância, em vibração, em sintonia com o psiquismo do juiz. E por esse motivo ela foi bem sucedida. A mesma coisa está nos dizendo aqui o nosso querido. Está dizendo o seguinte: eleva o pensamento, o espírito, àqueles a quem chamais, a fim de que esses espíritos, encontrando em vós as necessárias disposições, olha aí, encontrando no nossa alma, no nosso espírito, o ambiente favorável para eles possam lançar em profusão as sementes que é preciso germinem, ou a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Gente, isso é de uma beleza. Aliás, esse texto todo é belíssimo, que fala a respeito justamente desse movimento da alma. E, de novo, não tem nada de grátis, tá certo? É uma semente que entra em profusão, ou seja, ela entra profundamente, ela entra intensamente, ela vem de forma intensa, focada, determinada, para produzir ali esses frutos maravilhosos de caridade, de justiça, de amor, todas essas coisas que a gente sabe, que a gente recebe quando a gente faz a nossa oração de maneira absolutamente verdadeira. Uma das coisas que nós temos que nos preocupar muito, a importância da oração, a gente sabe, a oração é algo absolutamente importante, mas o Espiritismo nos ensina que a gente não deve, conforme tudo que eu já disse, ficar esperando que as coisas caiam do céu, ou, pelo menos, elevar o ego das entidades venerandas como se eles necessitassem dos nossos rapapés. Que isso é uma coisa comum também, tá certo? Quando a gente vai fazer uma oração, normalmente a gente usa palavras complexas. Eu mesmo, às vezes, estou em grupos e tal, e aí eu peço assim para a pessoa, faça aí uma oração. A pessoa diz, eu não sei fazer. Como assim não sabe? Você não sabe dizer, se você chegar numa lanchonete, você não sabe dizer para a pessoa lá, me dê aí um prato tal, assim, 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 uma bebida tal, assim, assim, você não sabe dizer isso. Se você, de repente, tem uma pessoa que está na sua vida, que você conhece, que você tem uma relação, você não sabe dizer a ela, por exemplo, olha, eu estou precisando de tal coisa, você poderia, ou então uma coisa que está te incomodando, você diz, fulano, dá para você falar um pouquinho mais baixo? Ou dá para você falar um pouquinho... Você não consegue falar isso? Por que que nesse momento é diferente? Porque a gente convencionou de que as orações têm que ser elaboradas, tem que ser textos evangélicos, lindos, cheios de figuras hiperbólicas, aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas grandiosas. A gente acha que isso aí é a forma da gente resolver nossas questões. Só que nós estamos esquecendo que as entidades para as quais nós estamos direcionando o nosso pensamento, elas não estão nem aí para esse tipo de coisa. Elas são bem simples. Olha, uma das coisas que eu aprendi, quando me ensinaram, claro, e eu fiquei com isso na minha cabeça, disse, olha, isso realmente faz muito sentido, é que Jesus, quando orava, chamava o grandioso, a grande figura cósmica que é Deus, ele chamava só de Pai. É meu Pai. Pronto.
Quando ele fazia isso, ele fazia de uma forma tal que essa conexão era imediata, porque havia ali dentro do seu coração um sentimento, uma emoção profunda que estabelecia aquele link de conexão sem nenhuma dúvida. Portanto, quando nós fazemos a oração, não são as palavras, são as intenções, os pensamentos, é aquilo que habita no nosso coração, é aquilo que habita na nossa alma, é aquilo que faz verdadeiramente a diferença do ponto de vista da qualidade da energia que eu vou espargir quando eu estou em momento de oração. Eu uso sempre essa figura porque a oração, se você olhar o Pai Nosso, ela tem 3 partes. Primeira é uma conexão, é um momento da conexão, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, né? Então, aqui está um momento da conexão. A partir daí, você tem um momento dos desejos, que são as vontades que estão de se realizar. Me livra do mal, né? Essa coisa toda. Me dê o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Aí está o pedido. E depois, no final, existe um fechamento da conexão. É como se houvesse ali um câmbio e desligo naquele momento final da oração. Toda oração ela tem sempre uma evocação, ela tem um momento que é o momento do diálogo e ela tem uma finalização. Então é esse o ciclo que está aí na questão da oração, mas ela não precisa, não pressupõe que você tenha que usar adjetivos grandiosos para você se referir às entidades. Então olha só o que Allan Kardec vai dizer nesse mesmo capítulo 17, ou melhor, desculpe, no capítulo 27, quando ele fala das orações, ele diz assim: ore, pois, cada segundo as suas convicções e de maneira que mais o toque. Segundo as suas, cada um segundo as suas convicções e de maneira que mais o toque. Então não tem uma forma definida. É qualquer forma, desde que te toque, desde que toque o seu coração. Ele diz assim: um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Olha, gente, o Evangelho, ele traz inúmeras passagens, mas inúmeras mesmo, que trazem essa figura da forma correta de fazer essa oração. Quando, principalmente, nós vamos ver isso lá em Mateus, quando os discípulos pedem a ele uma orientação de rezar, ele faz de fazer a oração, ele faz essa explicação e ele vai dizer: não façam como os hipócritas que andam por aí orando de pé nas sinagogas, estão fazendo as suas preces ou as suas prédicas lá, né, as suas preces nas ruas largas, nas esquinas, porque esses já estão recebendo aí a sua recompensa, que é justamente o reconhecimento. Fulano, olha como fulano é religioso, olha como fulano é isso, olha como fulano é aquilo. Mas não vamos esquecer que ele tenha lá uma pegadinha para esse povo aí, quando ele vai falar algumas coisas que realmente mostram como é sério e sincero esse mecanismo da oração. Nós que ainda estamos aqui no plano telúrico, nós temos muita dificuldade em lidar com esse tema que é o tema da oração. A gente tem muita dificuldade ainda com isso, porque, primeiro, a gente acha que a oração é para conseguir benefícios do divino, ou pelo menos para conseguir favores, para conseguir com o mínimo esforço. Descarta isso, porque isso só existe em interpretações menos sofisticadas do texto evangélico. Quando a gente vai realmente para a interpretação séria do texto do evangelho, a gente vê que não tem nada disso, tá? Na verdade, nós estamos falando de um trabalho de conexão para que a energia do divino me ilumine para que eu tenha forças para sair do lugar que eu estou. Eu gosto de repetir essa figura porque muitas pessoas, quando procuram a gente no atendimento fraterno tal, falam muito das suas dificuldades. E eu digo: olha, quando você tiver uma dificuldade aparentemente intransponível, você tem 2 formas de lidar com isso. Ou você olha para o chão e se afunda totalmente, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, ou você olha para cima. Porque quando você olha para cima, tem tanta coisa grandiosa acima da cabeça da gente, tem o infinito, o astral, tem todos os planetas, tem o Sol, a Lua, quantas coisas maravilhosas, as nuvens do céu, quantas coisas grandiosas estão ali, forças maravilhosas atuando, e elas não podem estar fazendo isso simplesmente ao mero acaso.
Existe uma ordem que está por trás de tudo isso, existe o divino que está por trás de tudo isso. Então, quando eu olho para cima e digo, se o divino regula todo esse mecanismo, por que não regula a minha vida? Por que não pode me ajudar nesse instante a me encontrar uma solução para que eu seja fortalecido e assim eu consiga resolver essas minhas demandas? Por que não? Por que eu tenho que achar que eu sou tão infeliz que eu tenho que ter alguém sempre que pegue na minha mão, que me carregue? Isso é uma infantilidade sem precedentes. A gente tem... Seria muito bom, gente. Olha, sinceramente e honestamente, seria maravilhoso que eu tivesse um telefone vermelho do Batman. No momento que a coisa pegasse, eu pegava o telefone do Batman, ligava assim, ô senhor, o negócio tá pegando aqui para mim, manda aí um negócio que tá difícil, eu não tô conseguindo sair do outro lado. Mas isso não existe. É cada um faz o seu trabalho, cada um faz a sua obra. Eu sei que isso dói às vezes a gente entender isso. Por isso muitas pessoas às vezes desistem dessa nossa tese e embarcam naquela tese salvacionista até de querer dar uma graninha lá para ver se consegue resolver sua vida. Isso acontece, tá certo? Acontece nas melhores, como se diz, nas melhores famílias de Boston. Mas isso é uma ilusão. É apenas uma ilusão, mais uma das ilusões desse mundo fantasioso que a gente criou aqui para viver dentro das nossas perspectivas. Olha, quando vem lá no texto bíblico de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e tal, nós temos uma outra interpretação disso ao longo do tempo, que foi o homem terminou criando Deus à sua imagem e semelhança para que ele pudesse caber na sua cabeça e atender às suas súplicas infantis pelas suas demandas pequeninas que ele normalmente tem. Isso realmente é algo que a gente precisa, não pode esquecer, né? Esse Deus que muitas vezes a gente desenha aí nos panoramas religiosos tradicionais, ele é um Deus meio estranho. Ele é um Deus que ele deseduca, porque ele faz as coisas pela pessoa. Ele resolve. A pessoa precisa de uma casa, ele dá. A pessoa precisa de um emprego, ele arranja. A pessoa precisa de um negócio. E o esforço? E o bater? Né? E o procurar? E as persistências? E as forças? E o aprendizado? E a luta? Como é que fica? Né? É deseducação. Imagina que você tem um filho que te pede dinheiro, toma aqui dinheiro. Qual é a educação que você está dando para ele? Que ele é um dependente, ele é um parasita, que ele vai ficar a vida toda ali dependente de você. Mas se você botar ele realmente ali no cadinho, às vezes para sentir realmente como é que o negócio pega, que o bicho pega, ele vai, claro, ele vai ser uma outra pessoa. O nível de resiliência desse sujeito é outro, como acontece aí também que a gente observa na grande maioria das situações. Então, olha só o que Santo Agostinho vai dizer nesse capítulo 27, maravilhoso também, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Meu Deus, que coisa linda! A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Não é legal isso? É bacana a gente ver os espíritos assim falando coisas tão lindas, né? E tão grandiosas, porque realmente é isso. A gente está numa situação tão apertada, tão dura, faz uma prece e a gente sente paz, sabe? Coisa. Mas não é qualquer prece. Quando Deus levanta para o espiritual, não é assim. É a prece sentida, é a prece conectada, é a prece baseada na fé, é a prece da viúva que estava prejudicada e que foi atrás mesmo ali para conseguir. É a prece do amigo que queria os pães do amigo, que foi lá bater na porta, olha, insistia, persistia o tempo inteiro. Você acha que é fácil para alguém receber um não de um amigo de noite? Em condições normais, fala sério, você ficaria na porta do amigo ou você ia embora? Provavelmente você ia embora, porque você ia dizer, poxa, que sujeito, cara, esse cara é amigo, qualidade, eu tô precisando, o cara agora que eu tô precisando ele não me atende. Horrível isso. Então, nessa circunstância, você iria embora. Mas ele não foi. Ele ficou até conseguir os pães. A viúva podia dizer, nossa, ele é um doutor, ele é um magistrado, tal, é aquela pessoa maravilhosa e tal, eu não vou não, daqui a pouco ele me persegue, daqui a pouco isso. Mas ela não estava nem aí para isso. O homem não respeitava a Deus, nem respeitava o homem, e ela não respeitava esse homem que não respeitava ninguém. No fundo, ela era maior, porque além de tudo, ele respeitava ela, mas ela não respeitava ele ao ponto de ameaçá-lo, não é? Então observe o nível de esforço que existe por trás de alguém que tem um desejo sincero para a realização de uma graça, alguma coisa que seja da sua vida. Mas de todas as passagens do Evangelho, essa daí realmente é aquela que eu gosto mais, porque ela representa
E eu fico impressionado como tem algumas pessoas que deturpam esse texto tão lindo, tiram palavras assim, não, como se aquilo não tivesse a menor importância, e tem uma importância enorme. Você botar uma palavra ali naquele contexto faz toda a diferença. E claro que dentro de uma originalidade do texto tradicional, e não botar para poder ficar mais bonito. Não é isso. Também tem gente que faz isso. É pegar o original, tentar beber da fonte. E essa é realmente uma passagem que eu gosto bastante. É quando Jesus diz assim: quando orar, entra no teu quarto interior ou interno, e tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Isso daí, gente, realmente é forte. Não é forte isso? O quarto interior. Tem gente que tira esse interior íntimo, essas palavrinhas que fazem toda a diferença. Entra no seu quarto, é fato físico. Você vai lá no quarto, fecha a porta e com o dedo não vai adiantar. Entrar no quarto interior significa dizer você está em qualquer lugar, mas você está em comunhão com você mesmo. Você está em comunhão com sua alma, com seu espírito, com sua força. Isso que faz a diferença. É você estar conectado com essa energia. Isso faz diferença. Porque é isso que leva o sujeito a abrir um canal direto com o divino e receber todo o conteúdo do divino nesse vaso alargado do sujeito que agora se entregou a Deus. Eu adoro essa frase. Entregar-se a Deus. Adoro, adoro, adoro muitas vezes essa frase. Ela é algo que realmente me toca profundamente. Porque quando a gente pensa nessa possibilidade de entregar a Deus, a gente está totalmente alinhado com o bem, porque o bem é tudo que nos aproxima de Deus, das leis divinas, e é assim que a gente respeita as leis divinas, e é assim que a gente se conecta nas leis divinas, e isso faz toda a diferença, absolutamente, né? Quando a gente está falando a respeito dessa construção do eu interior, essa coisa que a gente faz quando a gente está em oração, quando a gente está em conexão com o divino, quando a gente está com essa coisa da transcendência, e todos esses processos aí, realmente é uma coisa que nos toca. E aí, claro, que a gente tem que lembrar também de João. João tem uma passagem, que está lá no capítulo 15, e eu peguei somente um trecho aqui, que é o versículo 7, que ele fala uma coisa que pode ser pessimamente interpretado, gente, e isso realmente é perigoso, mas a gente tem que ter o cuidado para não cair nessa armadilha. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos acontecerá. E aí, quando a pessoa pega um texto desse e diz assim, se você permanecer em mim, ou seja, se você ficar aqui nessa igreja, nesse lugar, nessa religião, se você seguir minhas palavras, quer dizer, se você botar meu livro embaixo do braço e você ficar repetindo isso muitas vezes para todo mundo, se você for um papagaio das minhas palavras, tudo que você pedir, você vai receber. Aí o sujeito vai e embarca nessa aí. Não é isso. Pensa bem. Olha o que Jesus está dizendo. Se você permanecer em mim, se você for fiel às minhas palavras, o sujeito não vai desejar qualquer coisa. O sujeito não vai pedir qualquer coisa. Ele não vai ser aquela pessoa que vai ficar naquela... Ele não vai. Ele vai pedir uma coisa grande. Ele vai pedir uma coisa que é digna de alguém que está conectado com Jesus. Ele vai pedir o desapego. Ele vai pedir a sua libertação. Ele vai pedir que o seu amor seja eterno. Ele vai pedir que seja incondicional. Ele vai pedir que tudo aquilo que foi a promessa de um reino de Deus se realize nele agora, e não coisas, realizações materiais. Não. É claro que ele está dizendo, se você permanecer comigo e entender as minhas palavras,
que você quiser você vai ter, porque é assim. Esse é o caminho da verdade, da vida que liberta. A verdade que liberta. Então não tenhamos dúvida a respeito disso. É muito séria essa questão da oração. É muito séria essa questão da fé. A fé raciocinada, entender isso não é ficar raciocinando, tentando entender uma equação, raiz quadrada. Não é isso. Entender que ou eu faço profundo, verdadeiro, ou eu fico brincando de criança, falando como criança, agindo como criança, o tempo todo, repetindo erros, reiteradas vezes, repetindo situações horrorosas, cometendo absurdos. Eu não entendo. Como é que a gente pode pregar tanta coisa bacana e na hora da vida a gente faz tudo diferente? O que a gente quer? Qual o nosso sentido com isso? Qual é a razão de estar fazendo assim? Os atratores da sombra são muito poderosos. Por isso nós nos seduzimos, ou nos deixamos seduzir por esses atratores. Portanto, quando nós estivermos cientes dessa nossa questão, vamos nos lembrar da viúva, do amigo que não teve limites na sua condição e simplesmente se entregaram nessa força maravilhosa, nessa energia grandiosa que fê-los atingir os seus objetivos, mesmo que através de uma metáfora. Agora imagine, se nós estivermos compenetrados nessa conexão com o divino, se formos realmente entender como é que funciona isso, e a partir desse entendimento a gente se entregar num esforço deliberado de melhoria, de aperfeiçoamento, de crescimento, vocês imaginam que isso não vai trazer para a vida da gente? Eu juro a vocês que eu espero um dia ter, agora, nessa encarnação e outra, não sei, talvez, eu espero poder ver a humanidade mais atualizada nas suas potências. Eu juro, deve ser uma coisa espetacular. A mente humana, capaz de coisas, de prodígios inimagináveis. A cabeça no céu, os pés no chão. Diria a música de Paul Bunyan, um herói americano. Era um lenhador. Paciente. Mas nós, que temos essas potências latentes, grandiosas, radiosas na alma, nós precisamos atualizar essas potências. E a oração é a persistência. É pedir com objetivo. É procurar os meios de ficar parado? Nunca. Nos acomodar? Jamais. Bater, bater muito. Para que a gente possa fechar esse nosso raciocínio em um clima bacana, eu trago aqui um texto que me toca profundamente, que diz assim: Senhor, que és o céu e és a terra, e é a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habita. E onde tudo está, o teu templo, eis o teu. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver, sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir, no vento e no mar, e meios para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Mas minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama.
minha alma possa aparecer diante de Ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu possa Te adorar em mim. E tornar-me puro como a lua, para que eu Te possa rezar em mim. E torna-me claro como um dia, para que eu Te possa ver sempre em mim e rezar-Te e adorar. Senhor, protege-me, ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E dessa forma, que o Pai Celestial nos abençoe, nos traga paz, luz, que nós sejamos capazes sempre de nos renovar na oração, na fé, na persistência, na certeza que um dia, mesmo que demore um pouco, nós vamos ser atendidos. Fiquem com Deus. Que assim seja.